uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente estimular aqui a conversa, meu caro Mano, meu caro PP, será que a tristeza dos amigos e dos familiares das vítimas do acidente da Voipes, por exemplo, é diferente de outros casos? Ou será que uma tragédia como essa, com um contorno tão dramático, tão, sabe, o pesadelo que representa, cria traumas em quem tem que lidar com eles, traumas mais profundos? A nossa querida psicóloga Larissa Fonseca, melhor dizendo, está aqui com a gente para nos explicar como que a gente pode lidar com esse sentimento e se realmente se cumpre na realidade, minha querida doutora Lala, porque tem muitas informações dando a entender de que vítimas ou de amigos e familiares de vítimas de acidentes aéreos, principalmente, têm um luto mais carregado. Chama-se luto traumático. Pronto. Né? É o mais acentuado, até porque não tem nenhum aviso, né? Não era esperado e a gente não estava pensando sobre. Toda vez que a gente vê uma notícia sobre luto ou a gente está próximo de algo relacionado a perdas, mexemos nos nossos conteúdos e nas nossas vivências passadas em relação a perdas. Então, a gente dá uma mexidinha no nosso luto novamente, nas nossas perdas, no que significa se a gente parar para pensar em cada vez que a gente ouve uma notícia semelhante. Mas quem está próximo, sim, a vivência do luto acaba sendo mais traumático e isso pode se transformar num transtorno de estresse pós-traumático. David, Mano, PP, fica à vontade. Eu acho que chama a atenção de que das 62 vítimas, 45 famílias ainda não puderam ter os corpos para realizar os seus rituais de luto, né? Fazer os velórios, os enterros. Qual o impacto que essa demora para a vivência do ritual de luto pode representar na vida dessas famílias? É uma continuidade em relação ao sofrimento, né? Não que o velório vai diminuir o sofrimento da pessoa, mas ela já entra naquele processo, ela já está se deparando, é real, aconteceu. Porque uma das primeiras vivências, né, quando a gente perde uma pessoa, a gente acorda de manhã e fala, isso realmente aconteceu? E aí vem aquele flash do velório, vem aquele flash do momento em que estamos enterrando a pessoa. Até por isso que foi tão difícil na época do Covid, em que não aconteciam velórios e enterros. Então, essa demora piora um pouco mais o início desse processo, que são etapas, né, que não necessariamente acontecem numa continuidade. A gente fala de 5 fases do luto e que tem um tempo certo, né, que fique claro, né, o tempo certo do luto é o tempo de cada um. Então, não adianta tentar antecipar isso. Acho que vale explicar quais são as fases do luto, né? Sem dúvida. Vamos lá. Então, a gente tem o processo da... E onde você acha que os familiares estão nesse momento, nessas estão etapas? Na negação, né? Na negação, claro. Eles estão na negação. Que é a primeira? É a primeira Naturalmente. etapa. Exatamente. E aí a gente tem a etapa de um processo relacionado com a aceitação, com a barganha. Mas será que se eu tivesse avisado que eu pressenti o avião, ou que tinha fulana que falou, né? Teve uma previsão que ia cair o voo, a gente começa nesse processo de dualidade. Até chegar, né, no finalmente, que está relacionado com, isso aconteceu isso de bom com a pessoa, foi o meu passado, vamos tentar se lembrar de uma maneira mais leve, não que vai diminuir a dor vai continuar. E para os familiares acaba sendo um pouco pior daqui 1 mês, 2 meses, onde a gente deixa de ter aqueles 2, 3 dias de atenção. Eu ouvi falar que o acidente de avião é um dos mais difíceis de serem solucionado internamente pelos parentes e entes da vítima, né? É difícil superar um luto em acidente de avião. Acidente já é difícil. Agora, acidente de avião, eu falo que é pior ainda. É o pior dos acidentes. Eu estava vendo uma matéria sobre um psicanalista falando sobre isso. É muito delicado, né? Porque também faz parte de todo o nosso... Se a gente puder falar do nosso inconsciente ou consciente, ou nosso receio mesmo. É difícil quem não pega voos contínuos sempre, não tem aquele friozinho na barriga para pegar voo. E ele faz parte, se a gente falar de fobias no consultório, ele faz parte do ranking das 3 maiores fobias, né? Avião. Em segundo, a gente está falando de altura. E em terceiro, a gente está falando de lugar fechado. Ele ainda consegue englobar os 3. Tanto que essa semana, em decorrência da queda do avião, eu acabo precisando acentuar um pouco mais o tratamento de pacientes que têm fobia para pegar avião, para voos. E eles precisam pegar voos. Então, isso
é recorrente. Tá? Doutora, e existe alguma forma menos traumática da pessoa também lidar com a investigação? Porque além dessa expectativa de fazer o sepultamento daquele familiar, também tem essa situação da investigação, saber o que de fato aconteceu com aquelas pessoas, né? Se foi realmente um erro da companhia, se houve alguma coisa que interferiu na questão do gelo, enfim. O familiar, né, os amigos, eles vão querer saber de verdade o que aconteceu. Não tem como a gente falar, né? Cuidado com as notícias falsas que saem ou com as mensagens de WhatsApp que a gente recebe, que muitas vezes as mensagens acabam sendo um pouco mais agressivas, mostram fotos, mostram vídeos Sim. e imagens e não estamos preservando até quem se foi. Isso acaba sendo um desrespeito ético com a perda da pessoa. Mas a melhor forma seria, olha, essa é a notícia que eu tive, vou processar essa notícia, não vou mais saber sobre. E tentar, eu sei que é muito difícil, mas quem estiver próximo, tentar conversar sobre outros assuntos, porque a pessoa acaba vivenciando só essa perda continuamente, né? Assim, imagina, se você vai conversar com um amigo que teve uma situação, começamos o assunto sobre isso, tá? Será que não seria interessante você falar um pouco de você ou perguntar um outro assunto, uma outra coisa para ajudar essa pessoa? Ou perguntar, você gostaria de conversar comigo algo sobre isso? E aí deixa a pessoa contar, porque ela também contando a história, ela vai estar elaborando internamente. Como a gente tem dito aqui, né, a doutora Lala Fonseca está aqui com a gente, nos prestigiando como sempre. Essas são as dicas que realmente importam. Qualquer palavra que a gente vier a trazer aqui é com o intuito de informar e, quem sabe, instigar as autoridades aí a melhorarem os processos para prevenir, olhando para frente. Mas, claro, ações necessárias como essas que a doutora Lala Fonseca trouxe agora para a gente é o que realmente vai fazer a diferença para o pessoal que está enlutado nesse momento, principalmente em Cascavel. Nosso abraço apertado em todos vocês, de verdade. No momento onde a gente vai se despedindo também para você que está aqui nos escutando, nos prestigiou ao longo desse programa de terça-feira. Obrigado demais. Amanhã às 10 horas, claro, compromisso marcado sempre aqui no Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento. Volta amanhã. Muito bem, meus amigos, agora a gente tem que trazer também o resultado da nossa primeira enquete aqui do nosso Morning Show, onde a gente perguntou se você já foi vítima de algum golpe, seja lá qual for, nesse Brasilzão de norte a sul. Temos as imagens aí, minha diretora Helena, e um esmagador resultado de que sim, 89% disseram que sim, e uma fração mínima de 10,8% tiveram o privilégio de dizer que não. Acho que isso reflete bem a barbárie generalizada na qual a gente está metido. Te surpreende, David? Não, acredito que não. Muitas pessoas também acabam caindo no golpe em busca de algum benefício, né? Não só na questão da ajuda, como a gente trouxe aqui, mas também em termos de benefício. Então a pessoa quer se beneficiar de algo, aí acaba tendo a promessa de que vai ter ali uma vantagem e acaba caindo no golpe. Boa, David.